Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Eu me dissociei, aí no começo eu me libertei, eu me senti libertado, tal. Só que depois eu entrei numa depressão, porque eu ficava me culpando, Deus vai me destruir, a religião eu comecei a achar que eu estava ficando perturbado da cabeça. E vem aquele negócio de Deus de criança, imagina, eu só vi. Aí quando eu comecei a ver o mundo, eu com 36 anos, nunca tinha ido numa discoteca na vida, nunca tinha ido em um show, não ia para lugares, frequentava nem nada, sempre dedicado à igreja. Quando eu comecei a frequentar isso, de certa forma, eu ia, mas quando eu voltava, eu ficava assim, não, Jeová tá vendo. Isso me... E o que acabou acontecendo? Eu entrei numa depressão muito profunda, por causa que meus irmãos não conversavam comigo. Aí Nossa. eu saí de casa, nesse inteirinho só ressaltando, quando eu me separei da minha esposa, eu fui para casa dos meus pais. E quando eu entrei para casa do meu pai, era numa quinta-feira, minha mãe foi internada. Depois de um mês, minha mãe morreu. Nossa. Nesse intervalo, eu ainda perdi minha mãe. Uhum. Aí eu fiquei morando com meu pai. Quando eu fui dissociado, meu pai chegou perto de mim e falou assim: Olha, William, o que você vai fazer? Porque você foi dissociado, eu sou ancião na congregação, tal. Aí, na época, tinha uma amiga minha que chamou para morar com ela. Ela falou: Eu tenho um quarto lá, eu arrumo para você, um quarto com suíte. Aí eu fiquei. Eu vivi um choque religioso. Eu entrei em pânico quando eu vi que eu estava sozinho no mundo, que eu não tinha mais meus amigos, porque na verdade você vive uma comunidade. Deus de criança ali, você vive com aqueles pessoal, tal, seus amigos, sua vida é voltada para a testemunha de Jeová. Tudo se concentra ali. Aí eu entrei em depressão e eu tentei até inclusive acabar com a minha vida, em uma certa ocasião. Aí o meu pai, nesse aspecto, ele entrou e falou assim: "Não, agora você vai morar comigo". Foi uma coisa, assim, surpreendente, porque eu achava que a última pessoa que ia me aceitar no mundo era meu pai, porque o meu pai, ele é testemunho de Jeová ferrenho mesmo, daqueles que acreditam em tudo, lê a Bíblia. Toda hora que você vê para ele, ele é aposentado, ele está lendo Bíblia, lendo os livros, indo pregar, tendo estudantes da Bíblia, ele é o tempo todo. Aí o que acabou acontecendo? Os anciãos chamaram meu pai e tiraram o privilégio dele de ancião, porque o meu pai me aceitou morar com ele. E falou assim: Olha, nós demos um tempo para você aí que o William se adoeceu emocionalmente, tudo bem, mas você está apoiando ele. Por você aceitar ele morar com você, você não pode ser mais ancião. Tirou os privilégios do meu pai de ser ancião. Meu pai, tudo bem, mas eu prefiro a vida do meu filho. Aí depois passou mais uns 3 meses, eles chamaram meu pai de novo e tirou todos os privilégios dele, que lá dentro é privilégio que chama comentar, fazer parte da limpeza, do salão do reino, fazer parte lá na frente, na escola, do ministério teocrático. Eles tiraram esses privilégios do meu pai. E isso para o meu pai era tudo. Era o mundo dele. Ser ancião, servir. E eles tiraram porque o meu pai me aceitou morar com ele. Então eu falo que aí, de certa forma, eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus atuando na minha vida. Porque o meu pai me acolheu. Aí, para você ter uma ideia, meu pai chegou num momento que ele falou assim para mim: Eu te prefiro ver você com outro homem do que ver você morto. Então, e até hoje, eu moro com meu pai e eu não quis mais. Ele me respeita. Eu tive uma conversa com ele, embora ele fica assim, sempre jogando indireta para mim. Você viu, Israel, o que está acontecendo? Está acabando, o país vai acabar. Tal, não tem jeito, quem não acredita no fim, não acredita em mais nada, não. Tal. A direta, ele joga uma indireta para mim. Aí, inclusive, quando ele vem falando para mim que nós estamos vivendo perto do fim, como o Magedon está muito próximo, eu, ótimo, pai. Ótimo, tomara que venha mesmo. Se vir, resolve todo o problema de todo mundo. Aí eu fico assim para não discutir mais com ele. Aí eu falei, em vez de eu ficar estudando a Bíblia agora, eu vou estudar, eu quero entender o início da Testemunha de Jeová. E eu comecei a pesquisar as datas, 1914, falou que havia um fim, não veio, passou para 1925, 1942, 1975. Aí depois que eu comecei a pesquisar, descobrir várias coisas, tal, que eu fui me desvinculando daquela fé. Eu fui conseguindo tirar. Mas a gente tem muitos costumes, sabe? Muitos hábitos, até a maneira de falar. Tem coisa que eu falo até hoje. Por exemplo, quando eu vou... Uma dificuldade muito grande que eu tive quando eu afastei era fazer oração. Porque eu não queria pronunciar o nome de Jeová. Porque quando eu falava Jeová, me machucava. Eu lembrava do Deus que eles me ensinaram que me condenava. Então, na verdade,
Aí eu ia orar e eu falava, Jeová, Deus, aí eu acabava que eu nem dava conta de orar, eu só falava assim, ó, ouve aí, quem quiser, quem está em cima que me ouve, mas me ajuda a lidar com essa tristeza, com esse abandono, me ajuda a seguir minha vida em frente e tal. E hoje, para te falar uma verdade, eu não consigo mais usar Jeová nas minhas orações. Porque até depois eu pesquisando, nem se sabe se o nome de Deus realmente é Jeová, de fato, né? Segundo alguns estudos. Então, ser um cristão é complicado. Hoje, se você me perguntar para mim qual religião que você é, minha religião é Deus. Hoje eu tenho uma relação com Deus e eu não tenho, eu não vou dizer nunca, mas eu não pretendo mais seguir uma religião, porque elas me condenam. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.